que o homem veio, aleluia, de um chimpanzé, e foi o homem de, aleluia, Newton, e aí, o homem sabe, Deus criou, nesta oficina Deus mostra, aleluia, está dizendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, aleluia, glória a Deus. Ele nega o fatalismo, o ateísmo, glória a Jesus. Nesta oficina, irmãos, segundo Gênesis 1:2, Deus se move. Está parado, ocioso, por quê? Aleluia. Aleluia. Deus não é estático, Deus se movimenta, amém? Aleluia. Aleluia. É escola dominical, é vigília, diga de oração, aleluia. É o monte, glória a Jesus. E diz que o Espírito não é uma força ativa, como ensina o JW. É uma pessoa, aleluia, glória a Deus. Ele estava dando vida, aleluia. Diz lá em Jeremias, perguntando: por que estás parado, se Deus te deu uma ordem? Aleluia. Por que estás, aleluia, parado, se Deus já te comissionou? Glória a Jesus, aleluia. E nesta oficina, Gênesis 1:3, e disse Deus, Deus fala e diz. O que nós estamos falando? De nós próprios? De outrem? Ou falando dele? Aleluia. No caminho de Emaús, o mestre só esteve presente porque alguém estava falando sobre ele. Aleluia. Glória a Jesus. Deus fala. Aleluia. Deus, aleluia, Ele transmite. Glória a Jesus. Tanto é que o Evangelho de João 5,17 diz: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E ele diz mais: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, a noite da enfermidade, a noite do desemprego, a noite do cansaço. Aleluia! É como diz o Salmo Eclesiastes, capítulo 12: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, os dias negros. Aí, aleluia, Salomão começa a falar da decadência humana. Quando, aleluia, tremer os guardas da casa, o joelho, aquele que olha pela janela, aleluia, precisar desse, aleluia, 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 quando, aleluia, te for um peso gafanhoto, qualquer peso, aleluia, quando os moedores, os dentes forem poucos, então, aleluia, não fique parado. Deus fala, está falando conosco nessa noite. Aleluia. Dizia um dos pregadores, Spurgeon, pior coisa é pegar para uma igreja que está com o vidro tapado com algodão. Aleluia. A primeira consciência que nós devemos ter quando entrar nessa porta é que Deus está aqui. Aleluia. Moisés perguntou ao povo: Deus está ou está entre nós? Dizia que está porque está calado, dizia que está porque está conversando, dizia que está porque ele está adorando. Está lá em Juízes 18:3. 3 perguntas que o Espírito faz nesta noite para nós: quem te trouxe aqui, que fazes aqui e o que é que tens aqui? Aleluia! Quem te trouxe aqui? O Espírito Santo de Deus. Quantos creem?
Você não vinha, foi tanta luta, mas você veio e eu ajo, eu falo, eu ensino, eu curo, eu liberto. Aleluia! Que tarde daqui conversar, aleluia, bate-papo, aleluia, chato, não, temos adorar, aleluia. Glória a Jesus! Que temos aqui? Temos graça, temos unção, aleluia, temos libertação, temos cura, temos ativo com o Espírito Santo, temos direção, temos rota, temos morte. Aleluia! Aleluia, aleluia. Esta é a oficina de Deus. Haja luz. Deus dissipa as trevas. São João 3,19 diz: e a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não vieram para a luz porque as suas obras eram más. Aleluia. Deus dissipa o pecado, Deus dissipa a ignorância, o engano, Deus dissipa os demônios, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Ele diz: haja luz, aleluia. Me lembro que novo na fé ainda era fita cassete, pastor. E tinha uma fita, eu tinha uma fita cassete de uma irmã chamada Dalva, era uma ex-feiticeira, e ela, aleluia, estava no último grau da bruxaria, que é o voodoo, onde o diabo não vem disfarçado, ele vem com a cara dele. E ela disse que botou uma cadeira meia-noite com as velas lá e perguntou: Senhor Satã, por que os crentes não usam vela quando fazem no funeral? Ele disse: porque ele tem a luz e eu sou trevas. Aleluia. Glória a Jesus. Onde tem luz, o engano sai. Onde tem luz, a mentira sai. Onde tem luz, aleluia, sai tudo que não presta. É presente na oficina de Deus. Aleluia. Haja luz, aleluia. Glória a Deus. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Paulo diz: aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Sai do meio dele, saia, e eu vos receberei como filhas e filhos. Amós 3,3 diz: como pode andar dois se não tiver de acordo? Glória a Jesus. Deus vive, eita glória, Deus observa, Deus inspeciona, aleluia. Deus vê além das curvas, glória a Jesus, aleluia. Deus vê além das curvas, aleluia, glória a Jesus. Às vezes quando você, aleluia, pensa no tijolo, Deus já te dá uma casa pronta, glória a Jesus. Deus tem um layout, aleluia, completo. Glória a Jesus. Deus viu, aleluia, o sofrimento do povo. Deus vê, aleluia, quando ninguém te vê chorando na madrugada, aleluia. Deus te vê, aleluia, quando você, aleluia, nesta semana disse: eu não vou mais para aquela igreja. Deus disse: aleluia, e você veio para ouvir eu dizendo: fica no teu lugar, porque eu vou te ajudar, eu vou te esforçar, aleluia, eu vou ser contigo, eu vou lhe dar força. Glória a Jesus. Gênesis 6, Gênesis 1, 4, Deus fez separação. Nada de mistura, nada de confusão na sua obra. Ele quer essa verdade. Não una o que Deus separou, e não separe o que Deus uniu. Escute, vou repetir: não una o que Deus separou, e nem separe o que Deus uniu. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Pureza de doutrina, pureza de costume e pureza de atos. Glória a Jesus.
Deus fez separação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sétimo ponto nesta oficina. Gênesis 1:5. Deus chamou a luz dia. Irmãos, Deus esclarece tudo, amém? As coisas de Deus são claras. Aleluia. Quem está complicando é você. Quem está complicando é o diabo. E você está dando lugar a ele. A coisa é clara. É nítida. Paulo diz: Deus não é um Deus de confusão. Não, Deus é claro, irmão, nítido, como ao meio-dia. Aleluia. Aleluia. Deus define. Aleluia. Não há. Aleluia. As coisas são claras. E as trevas chamou noite. Não há dia sem noite. Noite é noite. Tem um versículo que nós lemos de manhã lá na classe, em São João 3:30, que aquela noite ali não foi a noite física, foi a noite espiritual. E diz a Bíblia, pastor, que o diabo entrou em Judas e já era noite. Essa noite aqui, irmãos, é profunda. Aleluia! É a noite quando você dá lugar. E a Bíblia diz em Efésios 4:7, não dê lugar ao diabo. Lugar aqui é território. Aleluia, é oportunidade. Glória a Jesus. Estamos aprendendo nesta oficina nesta noite. Glória a Jesus. Deus fez. Deus é sabedoria. Para criar é preciso poder. E para fazer é preciso sangue. Glória a Jesus. Aleluia. Diga assim comigo: visão não é para aquele que abre os olhos, mas para aquele que Deus mostra. Poder não é para quem quer, é para quem Deus dá. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Por que Deus está usando fulano tanto? Busca, mergulhe, escapandista de Deus. Porque os peixes, aleluia, gostosos são as caras. Porque são peixes de pena. Eu tinha, aleluia, um cunhado que ele está enfermo, passava 5 dias sem ir no mar para pegar, aleluia, peixe grande, caro, R$80. A sardinha veio, aleluia, entendeu? Cardume, 10 mil peixes. Aí é 2,50, é 4,50. Mas a cavalo, aleluia, não é? Aleluia, não é? Escapandista de Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eita, oficina maravilhosa. Deus fez, aleluia. Segunda história, Isaac Newton, aleluia. Ele, diante de um ateu, ele fez no quarto dele uma mini constelação com os astros, né? E chamou o ateu para a casa dele para mostrar. E o ateu ficou. Quem fez isso aí? Quando eu abri o quarto, estava aí. Não. O negócio é tão prático, você diz que imagina, olha para o céu, aleluia. Olha para o céu, aleluia. Por trás de um relógio com ele. Aleluia. Amém? Ele fez. Glória a Jesus. O nono lugar nesta oficina, Gênesis 1:9. Ajunte-se as águas. Deus ajuntou a desunião e a sua consequência. Glória a Jesus. Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é Deus envolvido. Uma mensagem que foi gravada no meu coração do pastor Allen foi quando ele, uma vez aqui em uma reunião para os obreiros, ele fez um carro de guerra. Lembra? E mandou os irmãos ficar para lá, para cá, para cá. Aí ele disse, quando terminou, a igreja não é um cabo de guerra. Vai para cá.
A igreja é unida, né? Amém? A união. Glória a Jesus. Aleluia. E o hino 509 diz: quando o Jordão passados, unidos. A palavra cooperador vem da palavra ou seja, cooperar junto, cooperando com ele, com ela. Aleluia. Aqui não tem equipe, aqui tem uma equipe. Aqui o cabeça é ele, né? As ordens dele. Aleluia. Ouça as ordens dele. Aleluia. Uns. Aleluia. Gênesis 1:11 desta oficina: produz a terra frutificação, o parasitismo, o egoísmo. São João capítulo 15 diz: eu sou a oliveira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda a vara pode ser, irmão, mais verdinha, se você tirar a varinha e jogar no chão quando o sol bate, mas a vara verdadeira, nem aleluia. Quantos estão ligados na videira verdadeira? E às vezes vem a poda dói, a poda machuca, mas é para você crescer. Aleluia. Diga comigo, depois da prova, eu vou virar professor. Aleluia. Glória a Jesus. Paulo diz: consolando para que possamos consolar outrem. Aleluia. Você passa uma prova, você vai. Alguém diz: eita, irmão, passei. Mas foi. Olha, passa sim. Aleluia. Aleluia. A frutificação, irmão. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. 11ª ferramenta, Gênesis 1:17. Deus os pôs, os luminares Deus os fez, tanto alto, se estiver no alto Deus derruba, e se estiver embaixo Deus bota para cima, amém? Aleluia. Diz o Salmo 78, versículo 3: a tua exaltação não vem do oriente nem do ocidente, mas de mim, diz o Senhor, que a uma abato e a outra exalta. Deus é o maior promotor do crente. Não é internet, ele é o maior promotor. Deus tira do anonimato. Aleluia. Deus tira do anonimato. Glória a Jesus. Quem era, aleluia, Ananias? Só foi para a biblioteca da porta ali. Aleluia. Se eu quero você. Aleluia. Amém. Quem era, aleluia? Simão Sirineu, meu Deus. Vinha do trabalho. Mas não. Pega. Ajuda. Aleluia. Glória a Jesus. O filho de Rufo. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 12, achando terminado. Deus os abençoou. Deus é gracioso. Ele abençoa a criação. Ele abençoa a família. Aleluia. A família é um projeto de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Está aqui, irmãos, fruto de uma oração. Aleluia. Estávamos no domingo aqui, que estava pregando a igreja, dizendo, muitas vezes chegava em casa, aleluia, trocado, afastado, e tinha uma mãe, mesmo aleluia, deficiente, mas estava na beira da cama com a muleta dizendo: abençoa o carrinho de Jesus. Ele é teu, ele é teu, ele é teu, ele é teu, ele é teu. Ele abençoa a sua casa, abençoa os seus filhos. Está lá, aleluia. Em 1 Crônicas 27:17, e Deus abençoou a casa de Davi. E quando Deus abençoa, está abençoado. E quando Deus abençoa, está decretado. E quando Deus abençoa, sai da frente, Deus, porque Deus vai passar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele abençoa, aleluia. Ele abençoa. E último, glória a Deus, nesta oficina, Gênesis 2:2. E havendo Deus acabado.
É lindo, irmão. Deus não deixa nada pela metade, amém? Deus não deixa nada pela metade. O que ele começa, ele termina. Filipenses 1:6. Aquele que começou a obra, você está falando do pé, ele vai terminar, amém? Ele vai terminar. Espera um pouquinho, ele vai terminar. Ele vai terminar a obra do homem. Aleluia, Noemi vive isso. Aleluia, diz: olha, minha filha, o homem não vai sossegar enquanto não terminar a obra. Ele apenas vai começando. Vai na ela, se deita. Glória, Senhor, aleluia. Deus começa, Deus termina, Deus começa, Deus aprova, Deus começa, aleluia. Não está demorando, não, Ele está caprichando, aleluia. Vem recheio de Jeová por esses dias, vem recheio de Jeová, vem recheio de Jeová. Adora o Senhor, aleluia, adora o Senhor, aleluia, 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 olha minha filha, aleluia, o homem não vai sossegar não, aleluia, aleluia, a bênção vai ser completa, amém, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, e amém do Deus acabado, aleluia. E alguém disse que Deus descansou, a Bíblia diz: terminado Deus de trabalhar, Deus não se cansa. Olha, o Criador não se cansa, aleluia, o Criador não se fadiga, os jovens desmaiarão, aleluia, correrão para cá, mas não espera no Senhor. Quem está esperando no Senhor? Renovarão. Receba a força de Deus nesta noite, receba a força de Deus, receba a força de Deus, receba a força de Deus cansado, receba a força de Deus exalta. Joel me diz: diga para eu sou forte. Aleluia. Glória a Jesus. Foi isso que Deus percebeu de João Batista. Ele é uma vela, a vela ela morre em pé. Glória a Jesus, né? Vai se apagando, aleluia, até a parafina acabar. Glória a Jesus. Que Deus nos abençoe. Quando ele fecha lá, eu me calo cá. Amém. Glória. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que culto abençoado. Só por gente de casa. Às vezes a gente fica esperando que venha um pregador todo domingo. Mas o Deus que usa os de fora é o mesmo Deus que também usa os de casa. Amém. Eu estou muito feliz com o culto desta noite. Eu vou para casa muito contente. Eu acredito que vocês também. Vamos ficar em pé para agradecer a Deus. Que Deus abençoe a cada obreiro que esteve aqui, que trouxe, cada um trouxe uma mensagem rápida aqui, mas uma mensagem que estava ardendo no coração. E se não arde no coração, não vale a pena de falar. Mas eles vieram porque foi uma palavra que ardeu em seus corações. Que bom. Vamos para casa em paz. Que Deus dê uma semana de paz a cada irmão, a cada irmã. Que a graça do Senhor acompanhe a cada um de vocês. Amém? Vamos orar antes, né? Hoje quem vai orar serei eu. Pode ser? Então vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por cada irmão, por cada irmã que aqui chegou para te adorar, para te servir, por tua graça maravilhosa entre nós. Meu Deus, acompanha cada crente que vai para casa agora. Que a tua bênção maravilhosa esteja em cada casa de cada crente que está aqui. Os que não puderam vir por motivos vários, por motivos de saúde, por motivos de trabalho, visita também esses irmãos lá onde eles estão. Deus, dá uma semana de paz, de cuidado, de proteção, de livramento. Cada um que aqui está vai enfrentar guerras, lutas e desafios, mas o Senhor vai com cada um de nós. Nos dá força, nos dá coragem e nos ajuda a estarmos vigilantes na tua presença para vencermos as guerras do Senhor, de pé na tua presença, glorificando o teu nome e exaltando o teu nome, ó Senhor, em nome de Jesus.
Te agradecemos, ó Senhor. Amém. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída. Desde agora e para sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém. Vamos para casa em paz. Em nome de Jesus.